Bom dia, bom dia, vencedores. Sextou, hoje mais uma vez estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, né? 11 de abril de 2025. Que alegria poder estar aqui mais uma manhã junto contigo, para que juntos possamos fazer esse devocional na presença de Deus. Olha, eu já deixo o salmo para todos vocês aqui. Salmo do dia é o salmo de número 3. Eu me chamo Pastor Gleison Martins e todas as manhãs estamos aqui às 5h50, levando paz, alegria, fazendo uma oração de fé, como também compartilhando com todos a palavra de Deus. Este salmo diz assim, o Salmo 3: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, muitos são os que dizem ao meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Olha, se você tiver outra oportunidade, uma oportunidade, continue a leitura deste salmo, pois é muito lindo. É só o Senhor que te faz andar de cabeça erguida, tá bom? E olha que bênção em nome de Jesus é ter você aqui, que ainda não é inscrito no canal, por favor, aqui embaixo do vídeo tem a palavra inscreva-se e ativar todas as notificações. O que tiver de novidade aqui, o YouTube vai notificar você. E, como a gente sempre pede, deixe o seu joinha, o seu like, para que a gente possa aqui promover cada dia mais a palavra de Deus e fazer com que este vídeo, todas as orações, cheguem a outras pessoas. Seja comigo um evangelista digital. Nós estamos numa palavra muito abençoada em Lucas capítulo 24 em diante. Estamos falando sobre os dois discípulos a caminho de Emaús. E essa palavra muito tem nos ensinado acerca de como se portar nos dias maus, nos dias difíceis, nos dias da angústia. Eu começo aqui no versículo 15, lendo contigo, que diz assim, ó: Aconteceu que indo eles fazendo entre si várias perguntas, um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. E que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tão triste? Grava essa parte aí, tá bom? Continuando, vai dizer o 18: Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrina em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Vai dizer: E lhes perguntou: Quais? E ele lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi homem profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele, que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É outro ponto que a gente vai desenvolver daqui a pouco, tá bom? Eles esperavam uma coisa. Continuando, vai dizer 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, a quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizia: Ele vive. Glórias a Deus. Nós vamos aqui estudar o seguinte, primeira lição do dia. Escreve assim para mim. Já deixou seu bom dia aí? Agora você escreve assim, ó: Expectativas equivocadas geram terríveis frustrações. Repetindo, expectativas
equivocadas geram terríveis frustrações. A esperança deles eram totalmente equivocadas, foram totalmente erradas. E eu te provo. Deixa eu ir lá no texto contigo, voltando aqui 2 versículos. Olha só o que eles esperavam, olha só essa esperança que eles tinham. Vai dizer, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Isso aqui tem uma explicação. Deixa eu te explicar uma coisa. Eles esperavam um Jesus de estratégia militar para a destruição de todo o Império Romano. Era essa a expectativa. Eles queriam que Jesus implementasse um reino militar naquela terra, colocando eles, os israelitas ali, os judeus, como, vamos dizer assim, um governo militar predominante daquela época. Tudo errado. Hoje você entende. Mas essa nunca foi a missão de Jesus aqui na terra. Esse, em momento algum, foi o propósito de Deus colocar Jesus sobre a terra. Não era o domínio terreno que lhe trouxe até aqui, até nós. Mas quais eram as missões de Jesus? A missão de Jesus era salvar o que se havia perdido. Coloque aí, por favor, essa lição que a gente aprende hoje. A missão de Jesus na terra é salvar o que se havia perdido. Que a gente aprende isso aqui entendendo o seguinte: todos os implementos do Senhor tinham um objetivo, um alvo. E aí agora eu te explico. O reino de Deus, primeira implementação, primeiro propósito de Deus, de Jesus aqui na terra, era colocar dentro de cada ser humano o reino de Deus dentro deles. E não estabelecer reinos fora. E não destruir nações, ou como predominava naquela época, os romanos, o governo, que às vezes era opressor. Jesus veio destruir outro tipo de império. Qual? Das trevas. Vencendo a morte, o maligno e todo o inferno. Aleluia! Esse foi o propósito espiritual e especial de Jesus aqui na terra. Então, como é que aqueles homens não se frustrariam? Porque assim, dava para ver que os discípulos tinham essa ilusão de estar seguindo um político, um homem de grande poder e influência, que as pessoas já estavam ali totalmente convencidas de quem era Jesus e que breve ele ia dar, esse golpe governamental, militar, sei lá como é que eles imaginavam, mas tudo errado. Por isso eu digo para vocês assim, as expectativas equivocadas geram terríveis frustrações. A libertação de Jesus aqui não é terrena, mas era uma libertação espiritual, onde eu e você, a partir do momento que decidimos aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, entregando a nossa vida para Ele, Ele nos libertou do pecado, de nós mesmos, da nossa carne, fazendo para Ele um povo santo, uma nação santa. Por isso, meus irmãos, não vamos nos iludir com aquilo que o mundo lá fora tem pregado. Sabe por quê? A maior bênção você já tem. Coloca assim para mim: minha maior riqueza é ter a presença de Deus em minha vida. Dá para escrever? A minha maior riqueza é ter a presença de Deus na nossa vida. Se eles achavam que eles seriam influentes, pessoas que as pessoas respeitariam, mal sabiam eles
que tendo Jesus, eles teriam tudo. Então eu digo para você, não queira na sua vida o que Jesus não quer para você. Que você não almeje aquilo que é só um desejo seu. Mas qualquer coisa que o nosso coração possa almejar, que esteja dentro da palavra para que o próprio Senhor almeje também. Entregando o teu caminho ao Senhor, confiando nele, ele trata de fazer o restante. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. A última lição que a gente aprende é que na minha vida seja sempre feito a sua vontade. Escreve aí, tá bom? Fala, Senhor, que na minha vida sempre seja feito a tua vontade. Que não prevaleça a nossa opinião, nosso desejo, nosso ser, mas que possa prevalecer sempre a vontade de Deus. Aliás, é assim que nós oramos nos Salmos, não é isso? Os Salmos nós sempre falamos assim: seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Segunda lição: não existe plano B. Não volte para Emaús. Muitas pessoas têm isso consigo. Se com Jesus não deu certo, eu volto para minha vida, eu volto para o mundo, eu volto a fazer o que eu fazia antes. Não, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Com Jesus é tudo diferente. Você não pode abrir mão do seu chamado. Você não pode abrir mão daquela missão que Deus te deu. Não tem plano B. Mas existe plano único. E que plano é esse? O plano da salvação. Para esses discípulos, como, sei lá, pessoas descompromissadas, a partir do momento que a corda apertou um pouquinho ali para eles, eles já meteram o pé. E nós não podemos ser assim, daqueles que retrocedem. Tá bom? Você vai escolher aí, aliás, escrever, por favor, que você não é daquele que retrocede, ok? Mas daquele que permanece fiel até o fim. Terceira e última lição dessa sexta-feira. Eu quero falar uma coisa. Deixa eu jogar na tela para vocês. Olha a interrogação aqui de Jesus que falaram aqui para esses dois discípulos a caminho de Emaús. Só para refrescar sua memória, vai dizer assim: respondeu um, cujo nome era Cleópis, e disse: és tu peregrinos em Jerusalém? Não sabes essas coisas que nela têm sucedido esses dias? E o Senhor vai falar assim: e ele lhes perguntou: quais? Que palavras são essas? Bom, o que a gente aprende aqui, meus irmãos? Jesus faz uma pergunta que me traz muita alegria. Eu quero compartilhar com vocês aqui. Concluindo, para nós fazermos a nossa oração, Jesus fala: que palavras são essas? E hoje, olhando aqui para você, é a mesma pergunta que eu faço. Para que falar de derrota? Que palavras são essas? Por que esse discurso pessimista? Que palavras são essas? Para que jogar você, sua vida, para baixo dessa forma? Que palavras são essas? A gente fica a nos perguntar: por que esse discurso tão pessimista, meu irmão? Por que essa tristeza? Por que dessas palavras? Que legal, Jesus fala assim com eles, ó. E eles lhe perguntou: quais são? Que palavras são essas? O que vocês estão conversando entre vocês? Na verdade, o que eles estavam falando uns com os outros, o que eles estavam comentando era sobre a morte de Jesus. Mais uma vez, estavam equivocados, porque no terceiro dia não havia mais motivo para falar da morte.
ao terceiro dia, aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu nome, já estava vivo. Olha só, do que eles falavam não era verdade. Do que eles falavam não era o que Deus tinha ou estava ali escrevendo para cada um deles. Não era. Então pare de se equivocar falando de derrota, falando contra a sua própria vida, falando que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, que você nasceu ou foi confadado ao fracasso, que seu casamento não tem mais jeito, que sua vida sentimental não tem mais jeito, sua vida profissional é assim mesmo, é isso ou aquilo. É tempo de falar o que é verdadeiramente o certo. É tempo de falar aquilo que verdadeiramente é a situação. Eles conversavam entre si sobre um Jesus derrotado e morto. Só que já era domingo. E ali já estava se apresentando a eles um Jesus vitorioso e principalmente que vive. E hoje o que eu falo para mim, para todos aqui, o teu Jesus vive. Então escreve assim, para terminar, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Não deixe que as circunstâncias, a situação que te hoje estão aí diante de ti, presente, e tirar da verdade que vem do alto do Senhor. Porque nem sempre o que a gente enxerga, o que a gente pensa, o que a gente acha que é a verdade, pode ser verdadeiramente isso. Na cabeça deles, aquela verdade era de um Jesus morto. Mas era domingo, e o que de verdade havia acontecido é que ele já estava vivo e habitava entre eles, e habita hoje entre nós. Amém? Vamos falar com Deus, é momento de oração na nossa live. Se possível for, feche os seus olhos. Se não for possível, você ora da mesma forma como você está aí, com atenção no seu trabalho, no seu serviço ou na sua missão, mas conecte-se com o Espírito Santo através do seu pensamento. Senhor Jesus, que alegria, que bênção estar aqui com todos os meus irmãos, orando junto. Nós colocamos, Senhor, toda a nossa casa, toda a nossa família, todo o nosso propósito em Tuas mãos. Pai, obrigado por mais uma semana. Hoje termina uma semana para começar outra semana importantíssima para nós. E eu te peço, em nome de Jesus, que esteve comigo, onde foi incluso o seu nome nos pedidos de oração, nas vigílias, nas campanhas, todos os pedidos que essas pessoas me fizeram, eu apresentei diante de ti. E hoje, o que eu tenho a dizer ao Senhor, que eu só tenho a te agradecer por inúmeras maravilhas que o Senhor tem realizado no nosso meio, por inúmeras bênçãos que só o fato de termos o Senhor, nós podemos dizer que temos uma riqueza grandiosa, uma riqueza maravilhosa. Que cada pessoa que aqui ora comigo, Senhor, ela possa receber do alto a força que vem do Teu Espírito Santo, para que esta força que esteja, meu Pai, aqui em cada ser humano, dê oportunidade desta pessoa abrir os olhos espirituais e ver o que realmente é verdade em sua vida. Às vezes o inimigo nos mostra o lado dele e com isso ficamos decepcionados, ficamos entristecidos, ficamos tão abalados que começamos a falar palavras que não são verdade, igual esses dois discípulos. E hoje o Senhor nos ensinou que a pergunta para cada um de nós que não quer calar é: que palavras são essas? Senhor, se tinha alguém aqui com uma palavra de derrota sobre os seus lábios, se tinha alguém aqui com uma palavra de desespero, de angústia,
falando que não seria curado, que não receberia nada que venha do alto, essas palavras sejam lançadas por terra hoje e agora. Confesse comigo, com toda a sua fé, em alto bom som, aonde você estiver. Tudo posso naquele que me fortalece. Como diz outras traduções, na força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Essa é a palavra que vem do alto para a sua vida. E não tenha tristeza, mas credes em Deus e também em mim, porque lá no céu, meu irmão, sua morada já está garantida. O milagre é certo. Pai, em nome de Jesus, quem quer que seja que possa estar triste, angustiado, que o Senhor dê a hoje para esta criatura uma palavra que vem de fé, uma palavra, meu Deus, que vem do alto, que o Senhor Jesus possa te fortalecer diante de todas as tuas dificuldades. Meu Deus, nós queremos aqui, Pai, te agradecer e nós prosseguimos. Eu quero prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus sobre cada vida, sobre cada pessoa. Então vamos prosseguindo, Senhor. E o nosso alvo hoje se chama Cristo. Então prossiga, não desista, não pare. Continue firme no seu propósito. Continue firme naquilo que o Senhor tem posto sobre o seu coração. Pai, nós oramos repreendendo toda ação do inimigo. Você diz, espírito de dores, enfermidades, problemas financeiros, qualquer coisa que esteja afetando a minha vida, você lança fora dizendo, sai, desapareça, suma de uma vez por todas, agora e nesta hora, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos toda a nossa cesta, colocamos tudo nas tuas mãos. E eu já deixo o versículo do dia para esta pessoa. Vamos prosseguir para o alvo. Não vamos fazer igual aqueles 2 discípulos que mesmo com a dificuldade, eles abandonaram o prêmio da sua vocação, que era estar com Cristo. Não, eu não abandono Cristo por nada, eu não deixo Cristo por nada, nem eu nem você. Por isso, prossigamos para o alvo. O nosso alvo é o céu. Porque Ele vive, eu, você, podemos crer no amanhã. Solta as palminhas para Jesus agora. Aleluia! Mais uma live concluída, mais uma semana de bênção com vocês. Eu deixo aí o versículo do dia, tá bom? Tire o seu print, tira a foto da tela e daqui a pouquinho você coloca nos seus status. Deixa o seu joinha e não sai sem compartilhar essa live com quem você muito ama, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mais uma sexta, domingo agora, Santa Ceia. Se você é daqui de Goiânia, participe conosco. Se é de outro lugar, vá lá ceiar, vai fazer sua parte hoje aqui com os irmãos, amanhã com ele lá no céu, tá bom? Deus te abençoe e vem aí a Semana Santa, misturaremos mais uma parte da vinda de Cristo aqui nessa terra. Tchau e um abraço.